Olá, meus amigos de Ideal Espírita. Hoje é um dia muito especial. Já quero agradecer a todos que me mandaram mensagem. Hoje é o dia do meu aniversário e eu adoro celebrar. Eu realmente adoro comemorar aniversário. Me coloco assim receptiva para receber todas as vibrações, todos os abraços, todas as mensagens de carinho, de felicitação. Então, é um dia que eu recebo sim, mas também quero fazer essa troca, quero estar com vocês para a gente poder fazer a nossa reflexão, para fazer a nossa meditação, para que a gente esteja conectado. Então, esse é o nosso canal de conexão, conexão com todo mundo, com o universo, com essa inteligência amorosa, como eu falei ontem, né? Entender Deus como esse ser que é inteligência primária, mas é uma inteligência, acima de tudo, amorosa e que está dentro, ou seja, faz parte de nós. Quem somos está atrelado a esse Criador. Carregamos, vamos dizer assim, essa genética de Deus. Nós somos herdeiros, lembrando a parábola do filho pródigo. Somos herdeiros de Deus. Tudo que pertence a Deus pertence a todos nós, toda a sua criação. Então, para a gente avançar e cada vez mais se apropriando por aquilo que é nosso por herança, aquilo, todas essas energias, todo o conhecimento, todo o amor, ele está aí à nossa disposição para a gente se apropriar e construir a nossa realidade. Eu vou dizer mais, construir a nossa personalidade. Se a gente se olha e fala assim, eu sou assim, eu tenho essa característica, minha personalidade é essa, a nossa personalidade, ela foi construída lá na nossa infância. E o que a gente pode fazer continuamente é construir quem somos. Isso não é algo que fica pronto e acabado, é algo que está em constante construção. Então eu posso construir a minha realidade, eu posso construir a minha personalidade para que eu possa assim florir, que eu possa florescer, que eu possa me tornar aquilo que eu, vamos dizer assim, né, nesse momento da encarnação. Então, hoje no meu aniversário, eu estou celebrando o momento que eu vim ao mundo. Eu honro o meu pai, a minha mãe, já fiz uma oração, pensei muito nos dois. Eu sei que eles estão vendo esse vídeo, então pensei muito em vocês, no meu coração, honrando, porque vocês permitiram, vocês foram o canal, foram os intermediários de Deus para que eu pudesse vir a esse mundo para me tornar um ser espiritual, espiritualizado, para me tornar aquilo que eu vim para ser. E isso depende de mim, depende também da forma como eu vivo com todas as pessoas, na minha troca com o mundo, com Deus e comigo mesmo. Então, nós estamos aqui para isso e, dando continuidade, nós estamos falando sobre a oração Pai Nosso. Já pegamos um primeiro trecho, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para a gente ficar com esse trechinho hoje. O que a gente vai
entender dessa passagem que existe um reino. E eu estou falando essas coisas todas, não é por acaso. Existe um reino de Deus que ainda não é na terra, como Jesus falou, que o reino dele não é desse mundo, mas Deus criou tudo. Nós fazemos parte e estamos. Então, é preciso entender que se Deus está em nós e Deus está em todas as coisas, não existe dentro e fora. Ele está dentro e fora. Então, ele ocupa tudo. Por isso que ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares, né? Onisciente, ele sabe de tudo. Então, tem esses atributos divinos que nos permite compreender que não existe esse negócio de espaço dentro e fora, né? Fazemos parte, estamos ligados a Deus. A grande questão da nossa jornada de autoconhecimento, de aprendizado, é que nós estamos ali aprendendo, porque nascemos simples e ignorantes, como ser espiritual, e estamos aprendendo e o que é tudo isso, quem somos nós, para podermos nos conectar com Deus. Então, voltar para a casa do Pai, de lá nascemos, partimos para essa jornada de aprendizagem, né? de aquisição dos nossos recursos, desenvolvimento no nosso aperfeiçoamento. Então, o espírito, ele nasce simples e ignorante, mas com o destino, o nosso propósito, eu já falei isso, né? O nosso propósito é voltarmos nessa união com Deus e sermos um com Deus. Então, Jesus, de uma forma muito sábia, nos trouxe o conhecimento que ainda não pode ser muito bem compreendido, mas vós sois deuses, eu e o Pai somos um, que é esse o nosso destino, nós sermos uno com Deus. Não é perder a nossa individualidade, mas é chegar no momento de conexão profunda e total com isso que nós chamamos de Deus, com essa inteligência universal que a tudo cria, e nós nos tornarmos co-criadores. Já podemos fazer isso, já temos essa condição, mas em potencial. A gente precisa aprender a usar. Então, é uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de aprendizagem, para que a gente possa desenvolver tudo isso que está em nós. Então, entendendo que o reino de Deus é essa casa, né? Esse ambiente universal do qual nós estamos inseridos, né? Mas nós nos colocamos de que forma? Pegando essa parte, né? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Nós falamos dessa expressão do céu, então, seja feita a vontade divina na terra, então, considerando aqui onde nós nos encontramos como espíritos encarnados, e no céu, entendendo aí, a gente pode ampliar o que não está na terra. Então, se o que não está é um contraponto, né? O que não está na terra, o que não pertence à terra, à matéria, está no espírito. Então, é uma visão possível de entendermos, estamos aqui encarnados,
pisando na terra, então, no âmbito material, mas também no âmbito espiritual, que é o céu. Significa que a vontade de Deus é soberana. Já falei dos atributos, né? Então, este momento da oração é para a gente ir se conectando, buscando Deus, buscando esse encontro com Ele, ressaltando os seus atributos e, ao mesmo tempo, num reconhecimento de quem é Deus, o que é Deus, né? Essa inteligência suprema, esse amor, o Criador de tudo, para que a gente possa unir terra e céu. Ele está em tudo, Ele criou tudo, e nós, na nossa condição, podermos entender entender a vontade e obedecer à vontade divina. Isso também é um elemento muito importante, porque eu já falei um pouquinho da obediência. A vontade de Deus, ela é soberana, porque se Ele é inteligência suprema, Ele sabe tudo que nós precisamos. Ele sabe de tudo, Ele criou tudo. Então, reconhecer isso e nessa relação com Deus, nós podermos receber, nós podemos dar, nós podemos reconhecer as leis divinas que regem todo o universo. Então, nós temos lei de amor e caridade. A gente pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá as leis divinas. Mas a lei de justiça, lei de ação e reação, nós temos várias leis, que é uma forma de expressão dessa inteligência. O que nós precisamos fazer para mantermos a nossa conexão com Deus é conhecer as leis, por isso que a gente precisa conhecer, para praticá-las. Então, é um caminho de sair da ignorância para alcançar o entendimento, a inteligência, para compreender todas essas coisas e cumpri-las. Então, nós estamos nesse momento reconhecendo essa vontade. Para quê? Para que a gente deve reconhecer a vontade divina? Entender que há uma lei que rege tudo que há, tudo que existe. Que a gente vê e que a gente não vê. Então, na terra e no céu. Se a gente reconhece e a gente cumpre essa lei, nós estamos nessa conexão com Deus. E a vontade dele se torna a nossa. Esse é o mais alto grau de obediência. Montessori falou disso. Ela falou de 3 níveis de obediência. Um primeiro nível, que a criança é muito pequena, ela está desenvolvendo a sua vontade. O desenvolvimento, inclusive, cerebral, para ela ter entendimento daquilo que ela quer e aquilo que ela não quer. Daquilo que ela sente que faz bem a ela, aquilo que não faz. Então, a criança está aprendendo. Então, ela tem uns 3 anos. Depois entra numa segunda fase, em que ela começa a exercitar essa vontade dela e aprender as regras. Esse é o momento mais complicado que tem na educação dos filhos. Por quê? Porque os pais querem impor a sua vontade. Eles querem que a criança obedeça, cumprindo ali as regras que eles estão colocando. São regras que eu não estou dizendo que o problema são as regras, não.
A questão é, se o pai e a mãe que educam uma criança não esperam que a criança desenvolva o seu entendimento acerca dessas leis, das regras, de como isso funciona, e para ela ter essa compreensão, ela precisa experimentar, então ela vai testar. Muitas vezes a gente fala, a criança está me testando, na verdade ela não está testando o pai e a mãe ou a autoridade do pai e mãe, não está desafiando, ela está experimentando a regra e a sua vontade, para desenvolver a própria vontade. Quando a gente respeita esse momento, e não é deixar a criança fazer o que ela quer, não é isso que eu estou falando, mas quando a gente respeita esse momento de desenvolvimento da criança, da sua própria vontade, ela passa a admirar esse adulto cuidador e querer ser igual a ele. Esse é o terceiro estágio em que a obediência é voluntária. Ela compreendeu que aquilo que aquele adulto que ela tanto admira, porque ama, cuida, espera, tem paciência, explica, basicamente, educa e cuida com amorosidade, com respeito, né? Então, a educação e o cuidado, a premissa é que haja amor e respeito. Então, é meio redundante o que eu tô falando, mas eu vou dar essa ênfase, tá? Para a gente ficar com essa clareza. O que ela faz? Ela admira. E ela quer o quê? Se conectar com ele, com esse adulto que ela admira. Ela quer e já estabeleceu um vínculo com ele. Então, ela já tem esse vínculo, ela quer agora copiar, né? Ela vai se modelar. É uma palavra que a gente gosta muito de usar, porque a gente fala na doutrina espírita que Jesus é o modelo e guia da humanidade, que é para o quê? Servir de exemplo, modelar o nosso comportamento a partir do comportamento de alguém que a gente admira. Modelar o comportamento de Jesus. O que nós estamos dizendo? Esse paralelo, quando eu explico a questão da obediência da criança, é o nosso comportamento na nossa relação com Deus. Admirar esse pai amoroso, justo e bom, querer cumprir as suas leis, querer é um desejo, eu tenho vontade de obedecer às leis divinas, porque eu compreendo que a partir delas eu sou feliz, porque é o outro lugar que eu vou me encontrar no meu processo evolutivo. Eu vou me tornar espírito puro e feliz, espírito ditoso. Então é isso, entender que não há dentro e fora céu e terra, é tudo uma coisa só. E nós também estamos nessa busca de compreendermos e nos conectarmos com Deus, compreendendo a sua vontade como a melhor coisa que poderia ser na nossa vida, porque se nós cumpríssemos a vontade de Deus, não haveria sofrimento. Sofrimento ocorre toda vez que nós desviamos da vontade do Pai, toda vez que nós nos afastamos e perdemos essa conexão com o Pai. Não por acaso a parábola do filho pródigo nós estudamos para poder compreender que aquele filho que se afastou, ele chegou a ficar o quê? Lá cuidando dos porcos, sofrendo pela condição que ele se encontrava. Quando nós fazemos a vontade do Pai, compreendemos e ele se torna o nosso modelo, essa vontade, ela é
passa a ser nossa, ela é assimilada. Então, é isso que, na análise de hoje, que nós vamos ficar com essa mensagem para uma reflexão, cada um aqui faça a sua, de como está sendo esse exercício da vontade, essa nossa troca com Deus, de compreender a vontade dele e aceitar, porque toda vez que eu resisto, eu gero sofrimento. Para mim, eu crio o meu próprio sofrimento. Toda resistência causa sofrimento. Isso aí é uma frase importante que a gente deve lembrar. Toda vez que eu resisto a alguma coisa que está acontecendo, então a aceitação, ela é um caminho de humildade, um caminho do reconhecimento, é o caminho do cuidado, é o caminho da entrega, mas para aceitar eu tenho que compreender e eu tenho que sentir a vontade de estar ali fazendo. Se eu não tenho vontade e eu digo que aceitei, vai gerar o conflito, essa incoerência que gera o sofrimento. Então, o sofrimento, para ficar bem claro, ele surge disso tudo porque existe uma incoerência entre aquilo que eu penso como, não, eu aceitei, é isso mesmo, eu tô aqui, eu vou fazer, porque é o certo, eu tô dizendo que eu aceitei, mas meu coração diz que não, eu não aceito isso, eu fico revoltada porque eu não quero que as coisas sejam desse jeito. Então, não existe real aceitação, né? Essa resistência, esse conflito que cria, né, uma desarmonia aqui, né, cria a incongruência, a incoerência, o que nos coloca, o que nos revela na condição que nós realmente ocupamos, que é o de espíritos imperfeitos, espíritos em processo de evolução. Então, não é porque a gente ainda está nessa condição que a gente deve se justificar. Não, nós estamos aqui para compreender esse processo e fazer a nossa transformação. Então, se há um conflito, a gente precisa identificar esse conflito. Agora eu vou abrir um parênteses para a gente ir encerrando aqui a nossa conversa, a nossa reflexão, porque a gente pode mudar a nossa realidade e a nossa personalidade. Então, algumas coisas que nos aparecem, a gente olha para aquilo e fala, é assim mesmo, eu tenho que aceitar. Se o nosso coração não está aceitando aquilo que está nos acontecendo, algo como uma perda, morte aqui, o desencarne de alguém, não tem como trazer essa pessoa de volta à vida. Então, a gente vai precisar realmente elaborar isso. É o que a gente chama do período de luto, tá? Vivenciar a tristeza e tal. Isso é algo que nos é colocado de uma forma inequívoca. Tem que aceitar, tem que processar, porque senão a gente vai criar esse sofrimento, esse conflito pode gerar um processo até de adoecimento, tá? Mas determinadas situações, nós vamos ter a oportunidade de transformar. Então, se eu agia de determinada forma, alguns acontecimentos vêm. Então, por exemplo, doenças, elas são de cunho emocional. Toda doença fala desse conflito. É da ordem emocional de conflito. Toda doença.
Ah, mas massa, mas eu peguei um vírus ali, né? Porque eu estava lá resfriado, né? Ou a gente passou um período de Covid e tal. Mas se você pegou, seu sistema imunológico estava propenso para isso. E por que que fez o seu sistema imunológico ficar, vamos dizer assim, fraquinho, debilitado? O aspecto emocional. Isso está claro, né? As alergias, os processos inflamatórios, todos ligados à forma como a gente pensa e sente. Então, o estresse tá aí espalhado no mundo, é uma pandemia que ninguém quer olhar, né? É a forma como a gente está vivendo em sociedade, muito voltada para os processos acelerados da vida, tudo é para ontem, e a gente vive angustiado, ansioso, porque tem que dar conta de um monte de coisa, acumulamos tarefas, preocupações, responsabilidades e estamos deixando de lado, só estamos olhando na terra, estamos deixando de lado o céu, o aspecto da espiritualidade que a gente precisa vivenciar. Então, estamos aqui para isso. Estamos aqui para cuidar desse nosso lado espiritual e compreender esses processos para fazer uma virada de chave, mudar a forma de pensar, para que a gente possa transformar a nossa realidade para nos conectarmos com Deus, fazendo a vontade do Pai. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigada por estar aqui. Se gostou, compartilhe. E quero agradecer muito, né, todas as homenagens, todo o carinho no dia de hoje. E até o nosso próximo encontro.